Boa tarde, galerinha! Hoje a gente vai conhecer como que as pessoas lá na África moram. Como que são as casas delas? Será que as casas são parecidas com as nossas? Ou são diferentes? Ou tem parecidas e diferentes? Pode ser, né? Vamos lá, vamos conhecer? Então tá, bora! Então, essa foto é de uma cidade, a cidade do Cabo, tá? Ela fica na África do Sul, no país. Ela é a capital desse país, que é um dos muitos países que tem lá na África, né? E aí, ela é uma cidade que ela é bem diferente de, assim, da maioria do continente africano, porque ela é uma cidade muito rica. Vocês estão vendo que ela é bem parecida também com as nossas cidades daqui. Tem prédios, tem praias, tem orla. Olha ali, ó. Orla é aquilo ali que vai costeando a água. Tá vendo? Tem prédios, olha lá que lindos, tem muitos em construção. Então, é uma cidade onde as pessoas têm mais dinheirinho do que as outras, sabe? A maioria do povo lá no continente, dos outros países, não tem tanto dinheirinho que nem nesse país aí, né, nessa cidade. Entenderam? Então tá, vamos passar para a próxima. Ó, aqui nós temos as pirâmides do Egito, lá no deserto. E também tem ali, ó, a esfinge. Vocês podem perceber que a esfinge, ela é tipo um corpo de cachorro com o rosto. Dizem que foi inspirado esse rosto no rosto de um faraó. Deixa eu pegar aqui o nome do faraó. Kefren é o nome desse faraó que dizem que foi inspirado nele o rosto dessa estátua. Ela é imensa, ela é gigantesca. E as pirâmides também são enormes. Deixa eu pegar aqui para vocês também ah, ó, algumas curiosidades, tá? Sobre, vocês sabiam que as pirâmides, elas levavam em média 200 anos para serem construídas, porque elas demoravam muito tempo, elas eram enormes, muito grandes, e as pedras que iam ali, ó, para fazer ela crescer, eram muito, muito, muito pesadas. Então, como elas levavam tanto tempo assim, elas eram construídas várias ao mesmo tempo. Aí, elas levavam 200 anos em média para serem construídas. 200 anos é muita coisa. Pensem ah, que a gente não chega a 100 anos quando a gente fica bem velhinho. Então, a gente precisa de praticamente 3 vidas, ou 4. Imagina, é muito tempo, né? Pois é. Essas são as casas lá em Burkina Faso, tá? Elas são decoradas, olha que lindos desenhos, eles fazem competições de desenhos, tá? E tem uma vila chamada Tiebelé lá, que é da foto de cima, ó. Então, eles fazem os desenhos da cultura deles e decoram as suas casas com esses desenhos. Fica bem legal, né? Viu que diferente? Muito legal. Vocês percebem que as nossas casas normalmente são quadradas, né? E as deles são redondas, tipo ocas. Então, aqui são os desertos e ali são tendas em que normalmente o pessoal que vem de fora estudar os animais que vivem ali no deserto, ah, o que antigamente tinha ali naquela área, as pirâmides. Então, os estudiosos e os historiadores é que normalmente ficam, então são pessoas de fora que, para não ficar indo e voltando do deserto, porque é um lugar longe, montam suas tendas ali e quem ajudam eles nesse processo aí são os moradores locais, e os meios de transporte que eles utilizam são, que a gente já tinha estudado, né, ontem, os dromedários e os camelos, tá bom? Então eles montam tendas no meio do deserto para poderem ficar ali fazendo seus estudos,
né? Então, suas pesquisas, eles pesquisam como é que os animais ali vivem, que temperatura que chega de noite, de dia, mas a gente sabe que de noite faz muito, muito, muito frio e de dia faz muito, muito, muito calor. Então, a vegetação lá é só de areia e normalmente cactos, né? Os cactos conseguem sobreviver bastante tempo também sem água. Cactos, pessoal, voltando aqui, são plantinhas cheias de espinhos, tá bom? Então aqui a gente já passa para as moradias que são mais parecidas com as nossas, né? Comuns, que são casas, vocês podem ver que são casas simples, porque a maioria da população lá não tem muito dinheiro. O poder aquisitivo deles de dinheiro eles têm a sua casinha, mas eles não têm, são pobres, assim, né? Mas ó, eu tenho certeza que ali no meio daquela vila, são vilas, eles moram em vilas e as casas são praticamente iguais, ó, são bem parecidas. Então, ali tem muito amor e muita alegria, tá? E depois a gente vai aprender como é que as crianças brincam nesses lugares, né? Mas esse aqui a gente tem bastante no nosso país, no nosso estado, casas parecidas com essas. São casas boas, porém casas simples, né? Então aqui a gente tem mais uma imagem, tá? De uma cidade que é mais parecida aqui com o nosso país. Me lembra muito, me remete ao Rio de Janeiro, né? Porque tem ali ó, montanha, um morro e a cidade ao redor. E também vocês podem ver que eles são bem desenvolvidos em função, porque tem ali ó, um estádio de futebol, tem também iates ali, ó, barquinhos, estão vendo? Então quer dizer também que o pessoal que mora aí é um pessoal que tem bastante dinheiro, porque pessoas que não têm dinheiro não têm barco, né? Então acho que aí são pessoas que têm um pouco mais de dinheiro nessa cidade aí. O que não é comum, tá? Porque a maioria das pessoas lá a maioria das cidades da África são cidades mais pobres, tá bom? Aqui são as praias da África. Vocês sabiam que a África tem praias lindíssimas, paradisíacas? O que que significa paradisíaco? Que parece um paraíso, de tão lindo que é. Pois é, e vocês sabiam de uma coisa? Antigamente, as praias da África eram os refúgios dos piratas. Pois é, os piratas ficavam nas praias da África, onde eles tinham diamantes que eles pegavam. Pois é, e aí depois virou, que nem, ó, deixa pra eu olhar aqui no papel, ó, as Ilhas Maurício é o nome das ilhas, tá? O nome das ilhas de lá, ó, tem um conjunto de ilhas chamada Maurício, que eram onde os piratas ficavam. Aham. E agora lá tem hotéis de luxo. Então, são 115 ilhas que fazem parte das ilhas de Seychelles. Então, lá as praias o pessoal procura bastante. Vai, como os turistas vão, eles viajam de outros lugares para ir lá visitar essas ilhas e essas praias maravilhosas que tem lá. Espero que vocês também algum dia possam ir lá visitar. E aqui temos as casinhas, que são casas na beira do mar. Parecem e lembram aquela casa que a gente já estudou que se chama palafita, né? Mas as palafitas são dentro da água, né? E essas não são, ó. São só parecidas, mas não são, ok? Elas ficam na beira do mar, ó. São as pessoas que moram de frente para o mar. Legal, né? Eu adorei, eu achei muito bonitas, bem coloridas. Parecem casinhas de brinquedo, né? E aqui são crianças se divertindo, né, lá, que é o nosso próximo assunto para amanhã. Essas imagens a gente tirou da internet, tá, pessoal?
Ó, para estar voltando aqui para vocês relembrarem. Todas essas imagens a gente pegou da internet, então não foram as profs que, que tiraram essas fotos, elas estão na internet para quem quiser acessar, para quem quiser ir. E eu tenho uma curiosidade aqui para vocês que eu vou ler, tá? Que tá aqui no meu papel do lado, tá bom? Vocês sabiam que os povos africanos conhecidos como Khoisan, que habitam as regiões da Namíbia, Botsuana, Botsuana e Angola ainda vivem com hábitos de caça semelhantes aos dos homens das cavernas? Então, isso significa o quê? Que eles ainda vivem, eles sobrevivem só caçando animais, pescando. Sabe aquele programa chamado Largados e Pelados? Que as pessoas vivem sem roupa e só sobrevivem com o que tem na natureza? Eles sabiam que o pessoal lá na, na Angola e Namíbia e Botsuana ainda vivem assim? Que coisa séria, né? A gente não consegue imaginar porque aqui a gente tem a nossa casinha pronta, a gente compra comida no mercado, tem tudo certinho, né? Tem água que sai da torneira lá, eles não têm nada disso. Imagina? Uhum. Então, para vocês saberem que ainda tem gente que vive sem nenhum tipo de coisas diferentes, assim, né? De mercado, de água, de esgoto, né? De banheiro, eles não têm nada disso, tá bom? E eu quero ensinar uma coisa para vocês, que são duas palavras, tá? E vocês vão me dizer depois qual das duas vocês vão utilizar para essa apresentação que a prof fez para vocês. Combinado? As duas palavras são Caperinaua e Perinaua, tá? Então, assim, pode ser também Perinaua ou Caperinaua, tá? Perinaua significa que ficou bem feito, que a coisa deu certo, que legal, sabe? Uma coisa boa, Perinaua, Perinaua. Caperinaua diz, não ficou bom, ficou mal feito. Uh, peri, Caperinaua, ó, Caperinaua. Perinaua, Caperinaua. E aí, vocês gostaram da apresentação da prof? Ah, tem mais amanhã também. A prof tá fazendo com muito amor para vocês, tá? Eu acho que ficou Perinaua, mas depois eu vou querer saber se ficou Perinaua ou Caperinaua, tá bom? Um beijo para vocês no coração. A prof tá morrendo de saudades e vamos estudando assim juntinhos. Nós e vamos também lembrar que agora a gente está na África, mas depois a gente vai ir passear por outros lugares, tá bom? Bem juntinhos. Aí agora a prof vai cantar com vocês uma música que tem lá, pede para a mãe botar, que tá lá no planejamento de hoje. É uma música muito legal, uma música africana, de crianças africanas. Vamos lá? Vamos cantar junto? Oh, lele, oh, lele, moliba, macazi. Oh, lele, oh, lele, oh, lele, moliba, macazi. Oh, lele, moliba, macazi.